Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 11, verso de número 17. Eu vou fazer a leitura dessa palavra e depois nós vamos estar introduzindo uma mensagem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Todos encontraram? Livro de Hebreus, capítulo número 11, o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor, me acompanhe. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Ele dizendo da saída dos filhos de Israel do Egito, e deu ordem acerca dos seus ossos. Depois no verso de número 10, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Capítulo número 11 é intitulado na minha Bíblia, Natureza da Fé e o Exemplo de Fé tirados do Antigo Testamento. Amém? Eu quero fazer uma oração, incline sua cabeça e feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, nessa noite a tua palavra, esse culto, as pessoas que aqui entraram, aquelas que não puderam vir, aquelas, Senhor, que estão me ouvindo nesse momento pela rádio, pela internet, aquelas que ainda ouvirão. Eu quero te pedir, Senhor, a graça do teu Espírito, para que eu possa, Senhor, passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, como sendo uma palavra para o princípio desses cultos e o pontapé inicial para a nossa igreja, por uma necessidade de cada um de nós. Pai, repreende agora, Senhor, todo demônio, toda ação do inferno, que possa, Pai, tirar a atenção da tua palavra. Abra a nossa mente e o coração para recebê-la, porque ela é o nosso único alimento que nos dará força para seguir nos teus propósitos nesse ano de 2023. E todos dizemos amém. Queridos, eu estava estudando a palavra nesse princípio de ano, acerca da história de José do Egito. Então o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração, e eram muitas coisas, para se falar em um só culto. Então eu, conversando com a pastora, eu comecei a comentar o que eu estava estudando e as coisas que o Senhor estava ministrando, e nós decidimos fazer uma série de 4 mensagens para esse princípio de ano. E quando o Senhor falava ao meu coração em oração, Ele citou algo para que essa série de 4 mensagens se chamaria princípios. Então eu comecei a falar com Deus. Eu dizia, porque quando Ele falava de princípios, Ele falava de princípios realmente, não somente de princípios de um começo, por nós estarmos começando o primeiro culto de 2023, não, falava de princípios, de caráter, de situações que nós temos que decidir, de situações que nos influenciam
Então eu comecei a falar com Deus, e antes mesmo das mensagens, o Senhor me deu 3 títulos que nós trataremos, um a cada domingo nessa subsequência, e que eu vou dizer para vocês. Por quê? Porque quando eu via e estudava a Bíblia sobre a história de José, sem falar do que tudo que nós já sabemos, e principalmente das suas honras, dele ter sido o grande homem de Deus, que trouxe provisão, que resgatou a sua família, o Senhor ministrava ao meu coração sobre algo que aparece nas 4 partes fundamentais da vida de José, que eram as suas vestes. Eu questionava ao Senhor, eu falava para Deus: mas Deus, o que as vestes têm a ver com princípios? E o Senhor começou a ministrar algumas coisas, e eu fui no monte, e voltei do monte, falei para o pastor Walter: o Senhor me deu as 4 mensagens do monte, e eu vou ler para vocês. A primeira delas, que nós falaremos hoje: não deixem roubar as suas vestes. A 2, as suas vestes lhe colocarão em prisões. A terceira, reconhecendo as vestes que o Pai me deu. E a 4ª e última, as minhas vestes dizem quem eu sou. Aleluia. Então eu quero começar hoje falando dessa primeira parte: não deixem roubar as suas vestes. Em primeiro lugar, para entendermos o que são vestes, nós temos que ir ao princípio, mesmo e sendo que essa série se chama Princípios. Temos que ir ao Berish, que seria o Gênesis, ao começo das coisas. Porque a palavra veste no seu original, que se chama lavagem, ela aparece a primeira vez em Gênesis capítulo 3 e verso de número 21. Porém, para entender o que diz o 21, temos que falar sobre o 7, que é aquele momento em que Adão cai em pecado, a culpa recai sobre ele, e ele tenta se esconder de Deus, e diz que ele se nota que estava nu, e ali naquele momento, diz que ele pega umas folhas de figueira para fazer um cinturão e cobrir a sua vergonha, porque o pecado lhe acusava, o pecado demonstrava verdadeiramente quem ele era na sua nudez, o homem Adão, o corpo que ele tinha, não o espiritual. Então ali naquele momento ele cobre a sua vergonha, o seu pecado, porque significa também, veste se chama cobrir. O primeiro significado dessa palavra, porque as palavras hebraicas, elas não são como no português, dependendo da colocação que ela está na frase, ou da situação, a mesma palavra tem vários significados. Então, em primeiro lugar, entenda, que também significa cobrir. Só que lá no versículo de número 21, o Senhor usa essa mesma palavra dizendo, que o Senhor retira aquelas folhas que Adão tinha colocado sobre si, e ele faz o quê? Ele faz uma túnica da pele de animais, o sacrifício de um animal, e o Senhor, ele veste a Adão com uma túnica. Então entenda algo, que não somos nós que nos vestimos, mas sim Deus, o Pai, nos dá umas vestes. As vestes, elas são dadas para o Pai. Por quê? Então elas têm um significado, entendendo no princípio, que em primeiro lugar, ela cobre o que eu sou verdadeiramente por dentro. Ela também diz que ela esconde a minha vergonha, espiritualmente dizendo. Ou seja, as vestes, elas têm uma roupagem, e se você acompanha a história, você vai ver que as roupas no Antigo Testamento, e foi por isso que eu li Hebreus, porque ele falava da utilidade da fé, e a sequência da descendência de José, e pela fé que eles sustentaram por algo, que nós lemos, e que terminamos de ler no verso 10, que não era para um princípio próprio, eles guardaram a sua fé para algo que eles receberiam, e que diz a nossa Bíblia que lemos, uma cidade, a qual o Senhor está arquitetando, e que o Senhor entregará em nossas mãos. O princípio da Bíblia, ela tem um significado,
quer me conduzir, assim como foi louvado aqui hoje, para um destino que o Senhor já tem traçado para nós. Amém? Só que nós vemos também que essas roupas, cada uma tinha um significado. Ela poderia ser uma roupa sagrada, ou também poderia ser uma roupa que demonstraria a abominação em que eu vivia. Por exemplo, se você pega a história, você vê que o sacerdote tinha uma roupagem que Deus tinha dado como ele deveria se vestir. Aquela roupa, ela identificava como ele era. Se você percebe no Novo Testamento, falando de túnica, assim como você vai ver no verso 21, da palavra vestimenta dada pelo Pai, você percebe também que aquele homem que estava, aquele cego, ele tinha uma túnica, porque ele era identificado pela roupa que ele tinha. Se você vê a história de Tamar, também de Judá, você percebe que Tamar, ela se vestiu de uma roupa de prostituta, para ser identificada como uma prostituta. Eu quero dizer que as roupas que nós vestimos, elas podem ser roupas consagradas, ou roupas que demonstram verdadeiramente quem você é. E o fato é, e vocês entenderão, que isso teve um significado para a vida de José. Mas também a Bíblia também nos fala, e se nós podemos ver, e eu posso ler para você, também a Bíblia fala de você ser revestido por algo, que também é o mesmo significado da palavra, que está em Juízes capítulo 6, verso 33, na passagem de Gideão, diz que o Espírito de Deus, ele revestiu a vida de Gideão. Só que quando você lê no original, é a mesma palavra de vestimentas. Aí a outra citação, que é muito interessante, que está em Romanos 13,14, é muito lindo ver, porque a palavra do Senhor diz: rejeitemos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Então veja que coisa interessante, a Bíblia fala de 3 vestimentas. Ela fala de uma vestimenta dada por Pai para cobrir quem eu realmente sou. As nossas vestimentas, elas cobrem quem nós somos. 2, ela nos traz um significado de pureza na nossa vida. Se nós nos revestimos das coisas espirituais do Senhor, diz a palavra que eu devo rejeitar as coisas do mundo, rejeitar as coisas das trevas e ser vestido das coisas da luz. E o mais tremendo, que assim como na história de Gideão, o Senhor, ele nos dá acima da cobertura, acima de cobrir, acima de vestir, ele ainda nos reveste. É uma vestimenta em dobro, que essa é dada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa. Você está me entendendo? Está me acompanhando? Então eu quero começar com a história de José, porque é importante você entender que o que você veste demonstra quem você é, tanto por dentro como por fora. Eu quero começar perguntando para você, antes de introduzir a história: que roupa que você tem vestido? Essas pessoas olham para você, o que elas veem? E quero fazer mais uma pergunta: como estão as suas vestes? É uma veste consagrada? É uma veste sagrada? Como está o teu revestimento do Espírito sobre a sua vida? Como está a tua cobertura espiritual hoje? No mesmo Gênesis, Berite traz a história de José. E para falar um pouco de José e chegar para não deixar roubar as vestes, eu tenho que falar um pouquinho sobre a família de José. Porque às vezes, irmãos, nós imaginamos que a minha vida ela só vai ser uma vida muito boa, uma vida consagrada, uma vida abençoada por Deus, se eu realmente nasci na igreja, se eu estou sendo acompanhado por pessoas que são consagradas, se eu estou sendo realmente acompanhado por pessoas que estão me cuidando. Nós temos várias situações que
que nós aparentemente temos que ter na nossa vida para entendermos que nós somos abençoados por Deus, até mesmo começando pela nossa família. Porque às vezes, sabe o que acontece? Acontece que você olha para você e você fala assim: a minha família é uma família disfuncional. Eu sou quem eu sou pela influência que eu tive dentro da minha casa, porque eu não tive pai, porque meu pai e a minha mãe me abandonaram, porque meu pai e a minha mãe, eles estiveram em situações, porque eu sou um amaldiçoado pela minha família, então eu não consigo mudar. Os demônios que perseguem o meu pai, que perseguem a minha mãe, eles me perseguem e eu não consigo vencê-los. Existem inúmeras situações que eu mais lhe digo, que talvez uma falta de ou quem sabe uma desculpa própria, para fazer com que a sua vontade prevaleça sobre a vontade de Deus para a sua vida. E se eu olho para a história de José, eu vejo um homem comum, não aquele homem abençoado, aquele homem que resistiu à tentação da mulher. Não, eu estou falando de um homem que não nasceu numa família perfeita, que não foi criado por uma família perfeita, que teve sim princípios delegados pelo seu avô ou pelo seu pai, mas nada na vida de José ocorreu como ele queria. Ele também cometeu erros, ele também foi egoísta, ele também foi arrogante, ele também foi prepotente. E todas essas coisas que nós tomamos decisões nas nossas vidas, elas são influenciadoras para o meu destino, porque tudo que eu planto eu colho. Toda decisão que eu tomo hoje, ela vai influenciar num resultado amanhã, porque nós não somos pessoas perfeitas, nós não nascemos em famílias perfeitas, nós não vivemos num país perfeito, nós não vivemos debaixo de um governo perfeito, mas nada disso depende, porque um homem e uma mulher, um jovem, um idoso, que está na direção de Deus, que está nos princípios de Deus, a bênção do Senhor estará com ele. Ei, meu irmão, para de se preocupar com o governo, com o que está acontecendo lá em cima. Ei, toma uma decisão hoje, dá um pontapé inicial na sua vida, porque Deus tem um princípio para começar na sua vida hoje. Nós não somos perfeitos, eu volto a repetir. José, veja José. Eu fiz questão de ler a sua hierarquia, sua genealogia, a sua árvore genealógica, desde a bênção que nasceu de uma promessa de Deus para o seu avô, para o seu bisavô Abraão, que passou para o seu avô Isaac, que chegou para o seu pai Jacó, e que ele decidiu seguir os princípios que ele conheceu de Deus. Então é você que decide. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é o dia que nós temos que começar algo na nossa vida e você tomar uma decisão. O Senhor te trouxe aqui, me escute, para dizer que a responsabilidade, eu estou lhe dizendo com a autoridade do Senhor, que a responsabilidade do teu futuro, ela está nas suas mãos e na sua decisão. Ninguém vai ser culpado dos seus erros. O que acontece com você hoje, quem sabe foi o que você plantou ontem, e o que você fizer hoje vai ser determinante para o que Deus te dará no amanhã. Escute isso. Então é hoje, não é amanhã. O Senhor te trouxe aqui hoje, não amanhã. Abraão recebe uma promessa do Senhor, e vocês conhecem a história. A sua esposa Sara era o quê? Era o quê? Estéril. O que aconteceu com o seu avô, seu bisavô? Que decisão que ele tomou? Ele esperou as promessas do Senhor? Sim ou não? Não. O que ele fez? Deu um passo na frente. Teve um filho com Agar. Nasceu um outro menino chamado Ismael. Depois de muito tempo, já quando velho,
A promessa de Deus cumpriu ou não? Cumpriu. A descendência e a honra da promessa passou para quem? Para Ismael ou para o seu filho Isaque? Responda você. Amém? Isaque cresce. O pai ensinou o caminho para o seu filho Isaque. Disse das promessas do pai, dos princípios do pai. E se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que a honra sobre a vida de Abraão não estava na promessa de Deus, mas por ele ter obedecido aos princípios de Deus. Depois leia você. Então a bênção não está na promessa, a bênção está em você obedecer os princípios. A bênção passa para Isaque. Então ele casa. Como era o nome da sua esposa? De Isaque? Rebeca. Rebeca era estéril. Rebeca era estéril, mas depois a promessa de Deus chegou sobre a sua vida. Ele teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó faz algo, porque quem nasceu primeiro foi Esaú. Então ele faz algo, ele faz uma trama, e ele engana ao seu pai, que já estava velho, para receber a bênção. Aquilo faz uma turbulência, aquilo traz um caos na família. Jacó é obrigado a fugir, porque senão o seu irmão Esaú o mataria. Começa errado, toma a decisão errada. O pai de José faz o que não era aos olhos do Senhor, roubou princípios, quebrou princípios. Isso fez com que ele se afastasse da casa do pai. Isso fez com que ele fosse errante no mundo, que ele fuja da sua casa, porque ele não tinha coragem de encarar ao seu irmão, porque ele tinha perigo de morte. Ele plantou e semeou algo que ele acabou colhendo, não somente em ter que se afastar da sua família e sofrer num caminho sozinho, mas depois ser enganado pelo seu sogro. A sua mãe lhe disse: foge para a casa do meu irmão, meu filho, lá você vai encontrar segurança. E foi o que o filho fez. Pior, Rebeca encobria os erros do filho. Jacó, criado como filho da mamãe, enquanto que Saul ralava, diz que ele ficava na barra da saia da mãe. Encobriu, diz foge. Quebra princípios, de reconhecer erros, de enfrentar o problema cara a cara como homem. Qual é o fruto dessa colheita de engano? Ele é enganado pelo sogro, ele se apaixona pela sua esposa, ele queria se casar com a sua esposa amada, e o que acontece? Ele é enganado. Ele se apaixona por uma filha e o sogro dá outro. Quando ele chega na noite de núpcias, quando ele, depois de ter feito todo o ato sexual, toda a relação, diz a Bíblia que ele é enganado. Era sua irmã. Porque na mesma moeda em que nós plantamos, meu irmão, nós colhemos. Da mesma maneira que você é desonesto, vão ser desonestos contigo. Da mesma maneira que você mente, você será mentido. Da mesma maneira que nós tratamos as pessoas, nós seremos tratados. Só que chegou um momento na vida da mãe, do pai de José, que ele teve que reconhecer os seus erros. Diz a Bíblia que chegou o momento em que ele teve que encontrar cara a cara com o seu irmão. Mas já a família tinha crescido. O que acontece? A esposa com quem ele casou era estéril. A mãe de José era estéril. E nisso, ele também não soube esperar
e com Lia teve 2 filhos, e entre Lia com as empregadas, e antes da mãe de José realmente nascer, ele teve ainda mais 8 filhos, com outras 2 empregadas, até realmente se casar com aquela e ter um filho com aquela com que ele amava. E somente ali nasceu a José e nasceu ao seu irmão Benjamim. E diz a Bíblia que ele teve que ser confrontado com o seu irmão. Diz a Bíblia, naquele vale de Jaboque, ele vem com toda a sua família, e chegou o momento que da vida dele, aquela situação de engano, eu creio que uma cobrança de Deus sobre a vida dele, ele disse: eu vou ter que me reconciliar, eu vou ter que consertar isso que eu fiz de errado. E diz que naquele momento, ele chega com a sua família, e envia aos seus servos, e ali ele tem um encontro com o seu irmão Esaú, e tudo fica muito bem. Diz a Bíblia que naquele encontro que ele teve, eles choraram, se abraçaram, se apresentaram à sua família, e estava tudo bem. Mas antes desse evento teve algo que foi fundamental na vida dele. Jacó verdadeiramente teve um encontro com Deus. Diz que na noite anterior a esse encontro tão maravilhoso, diz que Jacó, ele tem uma luta com o anjo. Eu imagino que Jacó estava dormindo, e de repente, quando aquele anjo do Senhor chega para ele, ele diz: são os homens do meu irmão Esaú que estão querendo me matar. E ali diz que ele começa a lutar com aquele anjo, e aí ele vê que não era um homem, mas que era um anjo de Deus. Então aquele anjo segura, e ele segura aquele anjo, e aquele anjo começa a perguntar o nome dele, e ele reluta para dizer o nome, e luta com aquele anjo pergunta para ele: como é que é o seu nome? Então ele diz Jacó, que na tradução quer dizer enganador. Chegou um momento da vida dele com Deus, que ele teve que reconhecer verdadeiramente quem ele era. Ele tinha que realmente dizer para Deus: eu sou Jacó, eu sou um homem enganador. Então naquele momento, aí sim, o Senhor diz para ele: você lutou com Deus e venceu, e o teu nome agora vai se chamar Israel. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não somos vitoriosos no mundo, nós somos vitoriosos quando nós realmente vencemos a esse demônio que vive dentro de nós, que diz que verdadeiramente quem você é. E chega um momento, eu quero dizer, meu irmão, que a tua vida ela não vai continuar se você realmente não confessar para o Senhor quem verdadeiramente você é. E você vai ver que isso aconteceu exatamente também assim na vida de José. O fato é também, irmãos, que nós trazemos marcas e trazemos maldições que são dos nossos pais. Você perceba que a maldição de ser estéril, ela veio acompanhando desde a geração anterior. A questão de ser mimado, de ser o filho querido, Jacó executou da mesma maneira depois com José, e vocês vão ver isso. O fato é que nós trazemos, irmãos, coisas que nós herdamos dos nossos pais, tanto físicas como espirituais. E você vai ver que verdadeiramente Deus teve que tirar José da vida que ele tinha, para ele começar algo novo com Deus. E você percebe que a história do seu pai Jacó só teve um início no vale de Jaboque, quando ele reconheceu quem ele era, e quando ele foi buscar um conserto de algo que ele tinha ferido uma pessoa do passado, algo que ele tinha roubado de uma pessoa do passado. Aquilo não mudaria a história com o seu irmão, sim, não mudaria a história de como ele começou a sua vida, mas a partir daquele momento, ele levava um novo destino para a sua família. Eu quero que você entenda isso, que se você hoje não tomar uma posição, é o primeiro culto do ano. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente sempre termina o ano passado dizendo assim: não, o ano que vem vai ser diferente. O ano que vem sim eu vou economizar. Não, o ano que vem eu vou orar. O ano que vem eu vou ler a Bíblia. O ano que vem eu vou fazer a obra. Sempre é assim. Só que passa a primeira semana, a segunda e a terceira continua tudo normal.
Mas sabe por quê? É porque você não toma uma decisão verdadeiramente do vale de Jaboque e dizer: não, eu estou errado aqui, mas a partir de hoje eu começo as coisas certas. Eu estou errado aqui, eu tenho que me consertar aqui com Deus, eu tenho que me consertar aqui no meu trabalho, eu tenho que me consertar comigo mesmo. Mas hoje é o dia que eu tomo a decisão de voltar a ter um encontro com Esaú, com aquela pessoa que eu me enganei. Eu estou te dizendo, meu irmão, com todo amor e carinho, não deixe para amanhã, tome essa decisão hoje, porque o que Deus tem para você são promessas que são inimagináveis. A decisão de Jacó mudou o rumo da história, e a bênção que ele tinha, ele passou para os seus filhos, só que de maneira errada, entenda. Jacó teve 12 filhos, e nós vemos na Bíblia que ele dava preferência, diz a Bíblia, para José. Diz que ele amava mais a José do que os seus outros filhos. A Bíblia diz isso no capítulo 37. A Bíblia diz e relata muitas coisas no capítulo 37, que diz que esse amor que ele tinha por José, ele fazia com que os seus irmãos tinham inveja dele. Aquele amor excessivo por José fazia com que ele fosse o queridinho, porque diz a Bíblia também que José, ele delatava os seus irmãos para o seu pai. Se quando os seus irmãos faziam as coisas erradas, diz que José ele ia e dizia: olha, fulano, ciclano fez assim, fez assado. E pior, diz que Jacó, ele entrega uma vestimenta, uma túnica para José. Mas a túnica não tinha que ser entregue para José. A túnica tinha que ter sido entregue para o primogênito, para Simeão. Mas por que ele deu para José e não deu para Simeão? Porque Simeão não era filho da mulher que ele amava. Simeão era filho de uma concubina. Então quando ele tem José com a mulher que ele amava, ele disse: esse vai ser meu filho predileto. Então se você percebe, a vida de José começa como um filho mimado, um filho querido do pai. E as vestes, como eu disse, ela tinha inúmeros significados. E aí a coisa ainda piora mais, porque diz que ele só não recebeu uma túnica, ele recebeu uma túnica colorida. As túnicas coloridas, elas tinham um valor agregado muito alto. E diz ainda a tradição deles, que essa túnica, quando ela era dada para um filho, aquele que seria o sucessor, aquele que tinha sido escolhido para o pai, e sempre era, nesse caso, o primogênito, a não ser se o primogênito fizesse alguma falha muito grande, ela tinha que ser feita em frente a todos. Essa honra não era dada no secreto, ela era dada em público. Era feita uma oração, era passado o bastão, era passado para o sucessor. Então aquela túnica era como uma autoridade delegada para aquele que iria ser o sucessor. Mas na Bíblia que nós lemos, nós não vemos isso. Jacó não fez isso. Jacó passou o bastão para José, ou a túnica, que não era bastão, na oculta. Então quando ele entrega aquilo para Jacó, e ele diz assim: Jacó, agora você pega, José, agora você pega e vai ver os teus irmãos que estão pastoreando. Os irmãos de José eram pastores, toda a família era de pastores. E diz a Bíblia, e olha só a cena, irmãos, diz que todos os irmãos de José, menos José e Benjamim, os outros irmãos estavam pastoreando no deserto, e Josézinho em casa. Aí o pai fala:
Depois você lê na sua Bíblia, irmãos, eu tenho muita atenção ao que está escrito. A Bíblia fala, José diz que o pai chegou e diz assim: José, vai lá ver como é que está o rebanho e os seus irmãos, e me traga notícias. Só que diz que na noite anterior, José tinha tido sonhos, em algumas noites anteriores. Vocês conhecem a história? Diz que ele tinha molhos de trigo e os molhos de trigo se envergavam para o trigo de José, aqueles fechos de colheita. E diz que ele conta a história para os seus irmãos e diz: eu tive um sonho e vocês se encurvavam diante de mim. Na outra ele teve um pior, com um sol. Ele disse: não somente vocês se encurvarão perante mim, mas também tu, meu pai. Pensa na arrogância de José. Além de ser um fofoqueiro, o mimado do pai, se sentiu mais amado, o mais querido, de receber uma roupa melhor do que os seus irmãos, de trabalhar menos do que os seus irmãos. Tinha impetulância de ficar falando essas coisas e provocando a ira e a inveja dos seus irmãos. Então, quando ele chega no deserto, procurando pelos seus irmãos, quando ele vem chegando, a reação que os seus irmãos têm não é diferente do que ele merecia. E diz: ah, lá está vindo o sonhador com as suas vestes, lá está vindo o queridinho do papai, vamos matá-lo. E aí uns queriam matá-los e o outro: não vamos fazer isso, vamos jogar então nessa cova e vamos vendê-los para outra pessoa, para as pessoas que ou levarão para o Egito ou para os mercantes. Então entenda, irmão, que quando chega José perante os seus irmãos, eles não eram o culpado por ter vendido, é que eles estavam irados, eles estavam revoltados, eles não aceitavam mais aquela situação. Então a culpa de ter sido jogado no buraco não foi dos irmãos, foi de José. As suas atitudes inadequadas, inconsequentes, eram inaceitáveis. Ele provocou a ira, ele se posicionava assim, e o seu pai também era culpado, porque o protegia. Só que naquele momento que acontece, diz que eles arrancam a túnica de José e jogam a José no buraco, e fica com a túnica de José na mão. E naquele momento é arrancada pela primeira vez as vestes de José. Ele perde o brilho das suas vestes, ele perde aquilo que o identificava como o sucessor de seu pai. Ali ele perde a veste que ele tinha recebida do pai. Entenda algo, meus irmãos, e olhe para mim aqui, redobre o que eu vou lhe dizer. As tuas decisões, as tuas atitudes com as pessoas que estão ao teu redor, vão fazer com que você perca ou você continue com as vestes que você recebeu do teu pai. E a culpa não são dos irmãos, a culpa não foi do pai que te protegeu, a culpa não é da família que você veio, foi o teu posicionamento que fez com que você perdesse as suas vestes. Foi a tua posição dentro da tua casa, a tua posição dentro do teu trabalho. Escute o que ele diz: a tua posição dentro da tua família e dentro da igreja
faz com que você receba vestes ou que você perca vestes. Porque entenda algo: as vestes, elas não são dadas por homens. Lembre-se, as vestes, elas são dadas por Deus. E as minhas decisões dizem quem eu sou perante Deus e perante as promessas que Deus tem para mim. As decisões erradas de José fizeram ele estar no buraco. As decisões erradas de José fez com que ele perdesse suas vestes. Mas mesmo sem vestes, mesmo com decisões erradas, havia um sonho de Deus sobre a vida de José. Irmão, olhe para mim aqui que eu já vou terminar. O que Deus tem para você, os sonhos que Deus te deu, as promessas que Deus te deu, independente da família que você vem, independente das maldições que você tenha, independente das decisões erradas que você tem, as promessas e os sonhos de Deus, eles continuarão sobre a sua vida. E o destino naquele momento já não era mais de José. O destino dele estava nas mãos do Senhor. Eu imagino que José, quando ele caiu naquele buraco, passou milhares de coisas na cabeça dele. Quem sabe ele diz, e que eu imagino que quando ele saiu daquele buraco e foi vendido pelos irmãos para aqueles mercantes que levariam ele para ser vendido como escravo em algum lugar, ele disse assim: e agora? O que é que vai ser do meu futuro? O que será de mim? Aonde estão as minhas vestes que meu pai me deu? Eu perdi. Qual vai ser o meu destino? E quem sabe você entrou aqui hoje, entrou nesse primeiro culto, ou quem sabe você entrou o ano de 2023. Quem sabe você está dizendo: o que será de mim em 2023? O que é que eu vou fazer amanhã? Porque hoje eu estou num buraco. As decisões que eu tomei, como eu ouvi essa semana um rapaz dizer: pastor, a minha decisão fez com que eu perdesse a minha família, me ajude em oração. A minha decisão fez eu perder o meu trabalho, a minha atitude errônea, e agora eu estou pagando, estou num buraco, não sei como sair, me ajude em oração. Quem sabe você que está me ouvindo, que entrou aqui, você seja assim. Quem sabe seja financeira, quem sabe seja familiar, quem sabe seja espiritual. Eu não sei qual é a veste que você perdeu, mas uma coisa eu quero te dizer: que o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para que minta. Então escute o que eu lhe digo: o sonho que você teve de Deus, aquilo que é Deus que te deu, sim ou sim será cumprir. E aí nós veremos as outras vestes que José irá receber. Há um processo para passar. Porque assim como foi cantado naquela canção, a minha história não são como essas da TV. A história dos vídeos de Instagram, das postagens de internet, não são verdades. Não existe família perfeita, não existe felicidade eterna, porque a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas em Jesus nós teremos a nossa esperança. Em Deus nós teremos esperança. A nossa vida não será um mar de rosas, mas sim, nós podemos ter o destino que Deus tem para mim e para a minha família. E é isso que nós vamos concluir, porque eu tenho que terminar no próximo culto. Você vai ver as situações que José passou, mas a história te trará um revestimento e uma nova roupagem para a sua vida, no nome de Jesus. Por isso eu quero finalizar com o título dessa mensagem: não deixe ninguém roubar as suas vestes.
José foi roubado, perdeu a sua túnica, mas o destino lhe esperava muito mais do que ele poderia imaginar. Amém? Fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Põe a sua mão no seu coração. Eu quero que você faça uma reflexão sobre as vestes que você tem hoje. Porque quem sabe você diz: pastor, eu perdi as minhas vestes espirituais. Eu já não consigo mais orar. Eu já não consigo mais buscar. O revestimento do Espírito Santo já não está mais comigo. A minha fé e a minha esperança está abatida. Quem sabe você diz: eu realmente me encontro como José, dentro de uma cova, de um buraco, sem saber o destino. Mas eu tenho uma notícia para ti: há uma caravana para te retirar desse buraco. Para onde ela vai te levar eu não sei. Pode ser que você inclusive esteja no Egito já. Pode ser que as tuas decisões arrancaram as suas vestes e estejam como José. Quem sabe você diz: sim, pastor, eu já estou no Egito. Mas eu quero lhe dizer que continue firme, porque essa história vai nos ensinar que José recebeu outras vestes, e que foi necessário ele ser jogado naquela cova. Aleluia. Entenda que há uma promessa de Deus sobre você. Há um sonho de Deus sobre a sua vida. Por isso eu quero que você reflita pelo teu ano de 2022, as decisões que você tomou. E para esse culto, e a única coisa que eu quero te pedir é que você tome a decisão de querer de volta a roupa que você perdeu, as vestimentas que você perdeu. Pai, eu quero orar com meus irmãos. Eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um que entrou aqui nesse lugar, pela vida daqueles que me ouvem, Senhor, pela rádio e pela internet. Eu quero te apresentar, Senhor, e determinar sobre eles que quem sabe, Senhor, eles estão na mesma situação que José. Mas eu quero, Senhor, nesse momento te pedir o seu olhar para dentro dessa cova, Senhor, para a esperança, para que a caravana venha retirar, para que eles possam receber uma roupagem nova. Pai, que o Senhor possa, Pai, revesti-los novamente, que o Senhor possa cobri-los novamente, assim como foi feito com Adão. Que o Senhor possa revesti-lo, assim como foi feito com Gideão. Que eles possam, Senhor, se vestir de luz e não de trevas essa noite, para que eles possam começar, Senhor, esse ano de 2023 direcionados pela Tua mão. Que eles possam, Senhor, apagar o passado, apagar 2022 e começar, Senhor, uma vida nova, Senhor, com Cristo para 2023, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Dá um aplauso para o Senhor. Coloquei as minhas vestes brancas